Finalmente a gente tá chegando aí na reta final. Último capítulo do ano, a gente tá entrando aqui no primeiro ano, né? Capítulo 12, a gente vai falar sobre circunferência e círculo. Não é um assunto totalmente novo pra vocês. Muita coisa vocês vão relembrar, tá? Quero começar aqui dizendo a definição de circunferência. Circunferência nada mais é do que uma sequência de pontos que distam de um determinado ponto a mesma medida. Ou seja, por exemplo, você tem um ponto A, ponto B, ponto C, todos eles têm a mesma medida de O. E essa medida eu chamo de raio. A distância do centro, assim, esse ponto aqui central é o centro, a gente chama, né? Ou a origem. É o centro. Normalmente a gente usa a letra O mesmo. Então, raio, tanto daqui pra cá, quanto daqui pra cá, quanto daqui pra cá, pra qualquer ponto aqui na borda, eu chamo de raio. Agora, se eu tenho uma reta que passa pelo centro e vai de uma borda até a outra, de um ponto até o outro aqui da borda, eu vou chamar esse ponto de P e de Q, tá? De P e Q, eu vou chamar de diâmetro. Certo? Atenção, o diâmetro, ele tem dois raios, ó, um raio e outro raio. Isso eu posso, então, afirmar que D de diâmetro é igual a 2 vezes o raio, R de raio, ok? Tenho também as cordas são infinitas. A corda pode ser pra cá, pode passar bem pertinho da origem, mas se ela passar pela origem e for de uma borda a outra passando pela origem, ela é uma corda sim, porém ela é um diâmetro. Se ela não passa pela origem, ó, ela é uma corda simples, tá bom? Então, eu chamo de corda. Agora, tá aqui embaixo, desculpa. Agora, o raio é uma corda? Não, porque ele não vaza a circunferência, ele não vai de uma borda até a outra. Ele vai do centro até a borda, ok? Posições relativas entre circunferências, são 5. Primeiro, eu vou fazer todos os desenhos à mão livre, tá, gente? Primeiro, a gente vai falar das externas, ó. Vou botar aqui pra vocês verem. Aqui. Externas, tem duas circunferências. E a posição de uma em relação à outra, vou chamar aqui de O e aqui eu vou chamar de B. Pronto. A posição dessas duas circunferências é externa. Simples, né? Agora, duas circunferências, sendo que uma eu vou colocar aqui, centro dela eu vou chamar de A, é esse aqui, e a outra circunferência, aqui, pronto. Tenham boa vontade com a minha circunferência, hein, gente? Percebam o seguinte, uma tá dentro da outra, certo? Então, eu chamo elas de circunferências internas, ok? E a terceira que a gente vai ver aqui nesse momento são as secantes. As secantes são aquelas que fazem uma secção, ok? Elas se cortam. Vamos ver aqui, ó. Uma e outra. Vou fazer aqui centro O, centro B, enfim, né? E aqui a gente tem uma secção. Duas, na verdade. Uma aqui e outra aqui. Tá certo? São dois pontos que elas têm aqui em comum. Então, eu chamo elas de circunferências secantes. Inclusive, se eu traçar uma reta, eu tô sem régua aqui, vou bem usar uma lixa. Deixa eu dar um pause aqui. Atenção aqui, ó, sobre as secantes. Um detalhezinho. Essa reta aqui, que passa pelo centro das duas circunferências que são secantes, ela é sempre perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a outra reta que intersecta os dois pontos de interseção delas.
tá bom? Da secção delas. Então, eu tenho um ponto aqui que eu chamei de P e tem um ponto que eu chamei de Q. Se eu passo uma reta aqui e outra reta por esses dois outros pontos, quando elas se encontram, elas fazem um ângulo de 90 graus, tá certo? Pronto. Tenho também as circunferências que são tangentes, e aí são duas situações diferentes. Tangentes, elas se tangenciam ou se encontram, se encostam, melhor dizendo, só que elas podem se encostar interna ou externamente, ok? Então, vamos ver aqui. Essa primeira, ela tem esse ponto A, esse ponto B, e eu vou chamar um ponto aqui, esse pontinho aqui, ó, de ponto T, tá bom? Esse é o ponto de tangência. Então, aqui, elas são circunferências tangentes externas, ok? Circunferências tangentes externas. Esse ponto aqui de tangência, ele tá bem aqui, bem na reta que também cruza o ponto A e B, que são os centros dessas circunferências, tá bom? Também pode ser tangente, podem ser, né, tangentes internas, tá? E nesse caso, elas têm o ponto T, que é o ponto de tangente, internamente. Perceba que aqui eu também tenho um centro que eu vou chamar de A e o outro que eu vou chamar de B. E aquela questão aqui dessa reta aqui também acontece aqui, ó. O ponto aqui de tangência, o ponto T, ele também está na mesma reta que cruza A e B, tá certo? Então, foram 5 as posições relativas a duas circunferências. Externas, internas, secantes, tangentes externas e tangentes internas, tá bom? Agora a gente vai falar das posições referentes ou relativas referentes a uma reta e uma circunferência. Vamos lá. Fazer aqui a circunferência novamente a mão livre e uma reta, tá bom? Qual é a relação delas duas? Elas são externas, a reta e a circunferência aqui, vou chamar de O, chamar essa circunferência aqui de R, de reta mesmo, elas são externas, ok? Se eu tenho aqui uma situação desta forma, pronto, aqui, ó, e aí eu tenho dois pontos aqui, vou chamar de B e vou chamar de A. O que aconteceu aqui? A gente tem uma reta e uma circunferência que são secantes, que fazem uma secção. Atenção para não confundir secante de tangente. Secante corta, faz dois pontos. A tangente que a gente vai falar agora, ó. O que acontece com a tangente? Ela encosta, uma encosta na outra. Aqui, ó, tá bom? Eu tenho um ponto T de tangência. Tá? Ó, aqui. Circunferência R, circunferência R, gente. Então, vamos ver. Reta e circunferência, elas podem ser externas, secantes, tangentes. Bora falar agora sobre comprimento da circunferência. Gente, tem uma circunferência lá. Pronto. Quero saber o comprimento dela. Imagina que a gente tem uma linha. Deixa eu ver se eu tenho uma cordinha aqui. Vou improvisar aqui uma cordinha. Pronto. Vou fazer aqui. Aqui é uma cordinha aqui. E essa cordinha, com essa cordinha, eu faço uma circunferência, tá? Mas eu quero saber o comprimento dessa cordinha, dessa circunferência, perdão. O que eu vou fazer? Eu vou abrir essa corda. É lógico que eu dei várias voltas. Imagina que só tenha dado uma volta, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? É como se eu fosse abrir essa circunferência. E vou saber o quanto de corda eu usei, quantos centímetros, quantos metros eu usei, para poder fazer o contorno da circunferência, ó. O contorno é como se eu fosse abrir essa circunferência, tá bom? Pego e abro. Então,
tem uma formulazinha para isso. Ó, o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o r, que é o raio. Lembrando, valor de π, 3,14. Ok? Daqui a pouco a gente vê uma aplicação disso. Bora falar aqui rapidinho de uma coisa que confunde muita gente. Diferença entre círculo e circunferência. Olha só. Círculo. O círculo é o recheio. Imagina uma pizza. Pronto. Círculo é a pizza. Tá? A pizza, ela é cheia. E a circunferência é um anel. Ela é vazada. Tá certo? Então, sempre que eu falar de circunferência, eu tô falando de algo que está circundando. Circunferência, tá certo? O círculo é o recheio, é uma moeda, tá certo? E a circunferência é como se fosse uma rosquinha, que ela é vazada, tá bom? Então, bora lá. Como é que eu vou medir a área de um círculo? Fórmula: π vezes r ao quadrado. Repetindo, π é 3,14. E o R é o raio, tá certo? Bora falar da coroa circular. Coroa circular é quando eu tenho duas circunferências. Essas duas circunferências, elas têm o mesmo raio, tá? Nesse caso aqui. E a coroa é essa parte aqui que eu pintei, achurei, né, que a gente chama. Que eu achurei, que eu pintei, que eu destaquei. Então, repara, tem o raio, que é o raio 1, que é o raio menor, e o raio 2, que é o maior. Como é que eu faço para calcular a área da coroa? Lembrando, a coroa é essa parte pintada. Coroa é a parte pintada, tá? Como é que eu vou fazer? A área é igual a π vezes o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Vamos ver na prática aqui. Primeiro exemplo que eu dei. Primeiro exemplo que a gente vai fazer. Calcular o comprimento do arco AB na figura. Bom, falei de alguns elementos, não falei do arco, mas ele aparece aqui, ó. O arco é um pedaço da circunferência, tá? É um pedaço do contorno da minha circunferência. E aí, eu quero saber a medida do comprimento. Lembra que eu falei que o comprimento é tudo que tá em volta? É a medida do que tá em volta, só que ele só quer saber um pedaço. E, normalmente, a gente vai fazer uma relação que fica bem tranquilo de entender. Olha só, a gente combinou que a medida do comprimento da circunferência toda é igual a 2πr, tá certo? E a gente sabe que uma circunferência, ela tem 360 graus. Ela dando a volta completa, uma circunferência completa. E aqui eu quero saber a medida somente desse arco aqui, que tá me cobrindo 50 graus. Vou fazer regra de 3. Como que eu vou fazer isso? Ó, preste atenção. 2πr é referente a 360 graus, certo? 2πr também é referente a 50 graus, tá certo? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Quando eu falo de 2πr, eu tô falando da minha circunferência inteira, né? Só que aqui a gente não tem uma circunferência inteira, a gente tem um arco, é só um pedaço. Então, não posso usar essa fórmula aqui. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar essa medida aqui de x, tá bom? Vou botar aqui x, só pra não ter que editar, gente, tá bom? Bora. Então, ó, o meu arco eu estou chamando de x, o ângulo dele é 50. O comprimento da minha circunferência eu estou chamando de 2πr e o ângulo dela é 360, porque ela está inteira. Aí, no exercício que eu não tinha colocado, até coloquei aqui, ó, tem que ser dado raio, dado 3 centímetros como raio. Agora a titia consegue fazer. Bom, se o meu raio é
3 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou já calcular aqui malandramente o meu raio, meu comprimento da circunferência toda. 2 vezes π vezes r. Eu vou fazer 2 vezes π, o raio é 3, vou substituir. Vezes 3, isso vai dar 6π, tá certo? No exercício não está dizendo assim, use π igual a 3,14, ou 3,1, ou 3, não está dizendo nada. Então, posso manter o π, tá bom? Então, aqui, ó, eu já vou trocar, não é que estava errado, mas eu vou trocar já por 6π, que eu já sei. Então, aqui eu estou falando de comprimento e aqui eu estou falando de ângulo, tá certo? Então, vamos lá. Essa circunferência toda tem 6π de comprimento e 360 graus de ângulo. Essa circunferência eu não sei quanto tem, mas eu sei que ela tem 50 graus de ângulo. Agora, a gente vai resolver. Multiplica cruzado. Vai dar 360x, ficou embaixo? Ficou, né? Vou fazer o cálculo aqui ao lado, ó, melhor. Aqui. 360x igual, multiplica cruzado para cá, 6π vezes 50. Vai dar 300π. X é igual a 300π sobre 360. Já dou tchau para esses dois zeros aqui. X é igual, vou dar uma simplificada aqui vamos fazer por 3. Vai dar 10π. Já sei até por 6, ó. Vamos fazer por 6 logo. Minha borracha aqui, ó. Pronto, por 6. Vai dar 5π sobre 6. Qual é a medida de x? 5, ó, 5π sobre 6. Poderia dividir 5 por 6 e ver quanto que dá e dizer que é π. Poderia substituir o π por 3,14. Aí, se a questão for múltipla escolha, você vai ter que olhar. Se a resposta tá em forma de fração, ok, dá uma olhada e vê se é a tua resposta. Se tiver em número decimal, você vai dividir. Se tiver escrito lá, use π igual a 3,14. Enfim, a gente vai vendo isso ao longo dos exercícios, tá bom? Nesse momento aqui, eu vou deixar aqui a resposta como 5/6 π, ou 5π sobre 6. Segundo exemplo, bem mais simples, eu prometo. Calcular o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 12 metros. Vamos lá. Comprimento a gente sabe que é 2 vezes π vezes r. Já disse que o raio é 12. Fácil. 24π. Ok? No caso aqui metro, então 24π metros. Não é metro quadrado. Metro quadrado é para área. Calcular a área, ó, agora falou de área, da superfície de um círculo cujo raio mede 20 centímetros. Ó, use π igual a 3,14. Agora, a gente é obrigada a fazer a substituição e vamos ver quando, tá? Normalmente, a gente faz no final. Calcular a área da superfície. Então, a fórmula da área é πr ao quadrado. Muito cuidado para não se enrolar aí e trocar as duas fórmulas. Então, tá. Tá dizendo que o raio é 20. Então, π vezes 20 ao quadrado. Isso vai dar 400π. Vou multiplicar por 3,14. Não fiz essa conta, peraí. Bora lá, na verdade aqui o π dá tchau, né? 400 vezes 3,14. Então, fazendo esse cálculo aí, a gente vai achar 1.256 centímetros, agora sim, quadrado, porque a gente está falando de área. Professora, por que você riscou o π? Eu tirei o π porque eu já substituí ele por 3,14 aqui. Aqui ele precisava aparecer. Agora, aqui ele já tomou forma de 3,14. Ok? Bora fazer exercício para fixar esse conteúdo aí. Qualquer dúvida é só me procurar.